Olá, boa noite. Nós estamos dando início nesse mês de setembro a uma série de lives sobre santos na vida pública. E o santo de hoje é São Tomás Moro, ou então, como alguns o chamam também, São Tomás More. Nós vamos hoje ter essa live com o auxílio de Marco Mencalha, nosso irmão de comunidade, da comunidade Shalom, que vai estar nos auxiliando, apresentando para nós este santo. Dou as boas-vindas a todos que estão entrando. Vamos aguardar aqui mais alguns instantes para dar início a essa live. Neste mês de setembro vai ser sempre às 18 horas. Nós vamos estar sempre iniciando essas lives às 18 horas, porque os entrevistados que vão estar contribuindo conosco são, a grande maioria deles, da Europa. Então, alguns estrangeiros que falam português vão estar aqui conosco e por isso, nesse mês, excepcionalmente, a gente vai fazer as lives às quartas-feiras, como sempre, às 18 horas. O nosso horário normal era das 20 horas e 20 minutos, 20 e 20 em 2020, mas nesse mês de setembro, às 18 horas. Então nós vamos ter uma live hoje, a live de hoje sobre São Tomás More, mas na sequência das próximas quartas-feiras vamos estar trazendo aqui outros santos e a dimensão da vida desses santos na vida pública. Santa Teresa Benedita da Cruz, o venerável, que não é um santo, mas é um venerável, Giorgio Lapira, que foi prefeito de Florença. Teremos também Santa Catarina de Sena, um santo chileno, Santo Alberto Hurtado. São esses os santos que nós selecionamos para essa nossa série de lives sobre santos na vida pública. Seja bem-vindo, Eduardo, Bárbara, Rosinha Soares. Vamos dar aqui só alguns instantes para estar iniciando o nosso tema. E aproveito para dizer assim que a comunidade Shalom e o Instituto Parresia, que faz parte da comunidade Shalom, está com duas grandes ofertas de conteúdo nesse tempo, Nós teremos nesse próximo final de semana o Congresso Shalom online sobre a santidade, Você pode acessar as informações e se inscrever no site congressoshalom.com. O tema desse ano, desse evento que normalmente era presencial, quanto mais santos, mais fecundos, Se baseando na Alegrai-vos e exultai, no documento Alegrai-vos e exultai do Papa Francisco, ou seja, também tudo a ver com o tema dessas nossas lives que vão tratar da santidade, mas num âmbito específico, a santidade na vida pública. E hoje, com esse grande santo, São Tomás More, nós podemos aproveitar esse tema, este tempo, e interceder pelos governantes, pelos políticos, e também iniciar, se você já não iniciou, o seu caminho de discernimento, para quem está no Brasil, sobretudo, o discernimento que como cristãos devemos fazer acerca do nosso voto. As eleições se aproximam e para nós cristãos esse período é um período de discernimento, é com discernimento que nós votamos, por isso, e discernimento é um dom, sobretudo, um dom a ser pedido do Espírito de Deus. Então, nesse tempo, já damos quem não startou esse processo, que starte na sua vida o discernimento de quais governantes nós queremos para os nossos municípios, interceder pelos governantes atuais também, muito importante, em todas as esferas. Então, nós vamos
Eu vou trazer aqui para vocês, antes de chamar o Marco já está aqui nos acompanhando, já entrou. E hoje eu lendo a carta para a proclamação de São Tomás Moro, né, como patrono dos governantes e políticos, a gente até colocou um teste, uma enquete no nosso Instagram, perguntando: São Tomás Moro é patrono dos governantes e políticos, dos escritores e intelectuais ou dos juristas, né? E a maioria acertou, né? Ele é patrono dos governantes e políticos. Foi declarado patrono no ano de 2000 por São João Paulo II e o discurso, né, a carta, né, a carta de João Paulo II, proclamando como patrono dos governantes e políticos, lá consta um verdadeiro programa político, né? É um documento que pode nos basear nesse discernimento, né, de em quem votar, quem eleger. E eu vou ler aqui um parágrafo que eu selecionei agora nesse início, que fala assim, o Papa fala assim, né? Com efeito, existem hoje fenômenos econômicos intensamente inovadores que estão a modificar as estruturas sociais. Isso ainda é atual, 20 anos depois. Além disso, as conquistas científicas no âmbito das biotecnologias tornam mais aguda a exigência de defender a vida humana em todas as suas expressões. Enquanto as promessas de uma nova sociedade, propostas com sucesso a uma opinião pública distraída, requerem com urgência decisões políticas claras a favor da família, dos jovens, dos idosos e dos marginalizados, né? Na introdução dessa carta, onde São João Paulo II falaria de Thomas More, ele já dá esse programa político para os nossos governantes: defender a vida humana em todas as suas expressões e desenvolver decisões, tomar decisões políticas claras a favor da família, dos jovens, dos idosos e dos marginalizados. Então, como eu falava, nós estamos com duas grandes ofertas nesse período: o Congresso Shalom Online, sobre a santidade no mundo atual, e também, até terça-feira, nós estamos com o Instituto Parresia está com inscrições abertas para o curso Teologia do Corpo, a Força do Amor Humano, sobre a antropologia de São João Paulo II, as bases filosóficas da teologia do corpo, a verdade sobre a sexualidade humana. É isso que esse curso se propõe a ensinar, a trazer, a aprofundar. E você pode acessar através do site www.institutoparresia.org. Mas agora nós vamos chamar o Marco Mencalha, nosso irmão italiano, mas que vai falar para nós em português, que mora atualmente na Alemanha, e ele vai nos apresentar Tomás Moro, ou Thomas More, esse grande santo patrono dos governantes e dos políticos. Eu peço que as suas dúvidas, os seus comentários, por enquanto você pode colocar aqui nessa tela principal mesmo, mas as suas perguntas eu peço que você coloque na caixinha de perguntas, né? Eu acredito que vocês estão vendo aí logo abaixo da tela essa caixinha de perguntas. É a forma mais organizada da gente depois passar para o momento das perguntas. Vou chamar aqui o Marco já para entrar conosco. Enquanto isso, você pode convidar os seus amigos a avisar que a nossa live sobre São Thomas More, patrono dos governantes e dos políticos. Boa noite a todos. Boa noite, Marco. Nós que agradecemos você ter aceitado aqui o nosso convite. Ficamos honrados de tê-lo aqui conosco. Desculpa o horário inconveniente para você. Tá bom, Cecília. Então tá de 11 horas, sim. Ainda pode. Ainda é possível, né? Não é noite, exatamente. Espero que eu agradeço. Sim, pode falar. Não, eu agradeço sinceramente porque ter essa oportunidade de falar sobre um santo que realmente descobri
com essa oportunidade, porque tem muito, muito que dizer para dizer a nós hoje, os políticos, mas a nós como cidadãos, como você estava falando. E eu vi também a carta, naturalmente, de proclamação como padroeiro dos políticos e governantes, e tem muitas, muitas coisas para refletir. Eu aconselho também todos a ler essa carta. Não é muito longa, é naturalmente 2 páginas, não mais, mas realmente tem muito, muito conteúdo, vale a pena. Uhum. Eu estou tentando aqui deixar fixo o assunto aqui mas estou tendo um pouquinho de dificuldade. Fixar o comentário. Pronto, porque aí quem entra já sabe, já vê aí embaixo. E nós estamos falando sobre os santos na vida pública e hoje, né, São Tomás Moro. A gente tinha conversado, né, como é que a gente fala? É Tomás Moro, Thomas More. Depois eu vi, Marco, que a gente estava usando o nome em português e o sobrenome em inglês, né? Mas, enfim, quem conhece, o conhece das duas formas, né? São Tomás Moro, São Tomás More. Em italiano, Santo Tommaso Moro, acredito, né? Tommaso Moro, né? Enfim. Sim, então, deixa eu apresentar o Marco também para todos que estão assistindo ao vivo ou que assistirão depois, porque essa live vai ficar salva no nosso IGTV. O Marco é nosso irmão Marco Mencalha, nosso irmão de comunidade, da comunidade Shalom, italiano, mora atualmente na Alemanha, mestre em ciências políticas e atualmente trabalha na instituição Ajuda a Igreja que Sofre, acredito que coordenando os projetos, né, a seção da América Latina, né, de uma parte da América Latina. Não sei se já houve alguma mudança, né, mas houve uma mudança agora com trabalho com a Europa, os projetos da Europa Oriental, sim, até Rússia, Ucrânia e outros países. Daqui a pouco você vai passeando por todos os continentes. Agora você está, então, com os projetos da Europa Oriental, é isso? Sim, Europa Ocidental e também Oriental. Vou coordenar toda a secção da Europa, praticamente. Tá ótimo. Todo o continente. Então, eu vou passar a palavra para você, Marco, para você introduzir e nos falar desse santo, né? Da forma como você o conhece, como você faz a experiência com a vida desse santo na sua vida, né? Nos falar um pouco da biografia, nos dando um panorama geral, e depois nós entramos num momento de diálogo. As perguntas podem ser colocadas aqui na caixinha de perguntas que fica abaixo, né? E você também pode deixar, né, você que está assistindo, deixar seus comentários aqui no comentário do Instagram, né? E lembrando que vai ficar salvo. Eu no início tinha falado que hoje, lendo a carta de proclamação de São Tomás Moro como patrono dos governantes dos políticos, encontrei lá assim um verdadeiro programa político, né, nos deixado por São João Paulo II. Eu li aqui um parágrafo e agora, para dar deixa para você, fala ainda mais uma frase, né? João Paulo II dizia: a sua vida, a vida de São Tomás Moro, ensina-nos que o governo é primariamente um exercício de virtude. Mas eu passo a palavra para você, Marco, para você nos presentear, nos apresentar, né, Tomás Moro. Sim, brevemente, o tempo que temos à disposição, vou começar um pouco a apresentar também o contexto onde ele viveu também, porque é muito importante para entender também a importância do seu testemunho. E vamos ver que o tempo dele tem muito em comum com o tempo de hoje que estamos vivendo. É um tempo de muitas mudanças históricas epocais também. Primeira coisa é o tempo em que o Império da Turquia, praticamente o Império Otomano, estava crescendo de força militar, estava conquistando várias regiões da Europa. Tinha ganhado uma batalha importante em contra da Hungria, praticamente, já alguns anos antes, tinha conquistado Constantinopla. Então, tinha realmente o perigo
de acabar a fé cristã, talvez para muitos, é um temor concreto, porque estava avançando muito o exército muçulmano, e onde conquistava um território, também mudava a religião. Então, o que era a igreja se tornava em mesquita, sim, mesquita é português. Uhum, sim, mesquita. Então, realmente é um perigo concreto, não só algo ideal. Então, essa era uma situação muito, muito perigosa pela igreja, pelos fiéis. Ao mesmo tempo, era também a época da reforma protestante. Durante a carreira do Thomas More como político na Inglaterra, também teve a reforma de Lutero. Então, muitos se separaram da Igreja Católica. E isso também aconteceu no seu país, mas iniciou também na Alemanha e em vários países. Então, depois de 1500 anos de unidade na Europa Ocidental, teve também essa divisão religiosa. Ao mesmo tempo, era também teve uma mudança importante a nível cultural, porque a política, até aquele tempo, foi sempre considerada muito unida com a moral. Praticamente, o rei de um país também precisava sempre governar sendo também moralmente correto. Então, nos mesmos anos em que Thomas More publicou as suas obras, teve também uma obra que mudou o pensamento político ocidental, que é uma obra que se chama O Príncipe, de Machiavelli, um italiano, que por primeira vez separou a política da moral. Então, a política era só uma técnica para conseguir resultados, mas não orientados como fim, ao bem, ao serviço da pessoa humana, como diz o Papa João Paulo II na carta de proclamação de santo, como Thomas More. Então, teve uma mudança de época, realmente. E para estar também fazer uma comparação com a realidade de hoje, teve também, mesmo exatamente nos anos em que Thomas More era uma das primeiras autoridades políticas na Inglaterra, uma epidemia, uma pandemia que se chamava suor inglês naquele tempo, que era realmente mortal para muitas pessoas, mesmo os acusadores do Thomas More e membros da família do rei da Inglaterra morreram naqueles anos devido a essa forma de peste, dizemos. Então, como hoje, naquele tempo na Inglaterra também teve um momento muito dramático a nível de saúde pelas pessoas. Então, tem muitos aspectos que é importante conhecer para ver o que foi o testemunho de Thomas More naquele tempo. Frente a uma situação tão dramática, realmente onde todos os fundamentos da sociedade estavam mudando, Thomas More fez uma carreira que parece, nos primeiros anos, tranquila e afortunada, porque ele nasceu uma família nobre, nós dizemos uma família com uma boa condição econômica, teve a possibilidade de estudar direito, e já com 26 anos, ele era membro do parlamento inglês. A Inglaterra é um país onde já existia o parlamento naquele tempo. Falamos do início do século XVI, 1504. E teve também o seu momento de discernimento vocacional. Ele era também um cristão católico, com muita devoção, e em Londres também, mentre ele trabalhava, participava da missa diária e participava das funções no mosteiro Cartucho de Londres. E teve também a inspiração no início de ter uma vida religiosa também. Estava na fase do discernimento. Ao final, ele permaneceu como leigo e se casou um ano depois e entrou na carreira política, mas nunca perdeu, durante a sua vida, essa dimensão de forte devoção e a oração acompanhou praticamente toda a sua vida até o último instante da sua vida. Ou seja, ele também fez um caminho de discernimento vocacional que o levou para a vocação familiar, vocação matrimonial e também para a vocação política, né? Como advogado, como jurista, como político. Né? Exatamente, Cici. E isso foi
como diz também a carta de João Paulo II, que a sua santidade refugiu no martírio, mas foi preparada por uma vida inteira de trabalho ao serviço de Deus e do próximo. Então, foi uma vida realmente coerente. Se temos que dizer uma palavra para resumir a vida do Santo Thomas More, é coerência, realmente, porque ele, desde o início, não é como outros santos que talvez tiveram uma conversão de repente de uma vida de pecado a uma vida de conversão. No caso do Thomas More, foi uma vida de coerência, em que ele ficou firme no momento em que toda a sociedade estava mudando, praticamente, como vamos ver agora. Ele, então, teve uma família... Interessante esse destaque que você dá, Marco, porque hoje nós colocamos nos stories do Instagram do Parresia, assim, para lembrar e chamar as pessoas para esse momento, justamente uma imagem de São Tomás Moro, e o título que a gente escolheu foi um exemplo de coerência, um exemplo de coerência moral, né? Que realmente São Tomás Moro é esse exemplo, né? E muito bela essas palavras de João Paulo II, ao dizer assim, porque nós nos impressionamos, né, com o martírio, né, é sempre algo impressionante, mas o martírio, né, e também o de São Thomas More, é um momento onde brilha, na verdade, toda uma vida cristã, de fé e vivida, né, no bem e na verdade. Exatamente. Isso custou muito também, porque foi uma forma de se abaixar. Ele que chegou ao máximo da carreira política daquele tempo, como vamos ver, realmente renunciou a tudo para manter essa coerência. Não foi simplesmente algo tranquilo, foi realmente algo muito duro também pela sua consciência e a sua necessidade de renúncia. Uma morte pela verdade, né? Um martírio pela verdade, porque ele poderia, né? E foi tentado, né? Tentaram convencê-lo, né? A sair daquela situação, né? Sair daquela execução, e bastaria ele ir contra o que ele acreditava ser verdade. Mas, enfim, ele optou pelo caminho da verdade, né? da sua consciência. Exatamente, porque vamos ver isso, como muitos também dos que acusavam Thomas More eram também amigos deles, não tinham ódio em contra dele, mas estavam simplesmente dizendo a ele: você tem que usar a razão humana, então tudo está mudando, agora o rei não vai seguir mais a fé católica, vai se separar de Roma, então como todos fazem assim, você logicamente tem que seguir a corrente. E se maravilhavam como ele, até o final, quase sozinho. Teve também um bispo, que se chama John Fisher, que foi também canonizado junto com ele, que renunciou também a reconhecer o rei da Inglaterra como chefe da igreja da Inglaterra, tinha pedido o rei, mas muito poucas pessoas. Realmente todo mundo, e também não só o mundo dos inimigos políticos, mas mesmo dos amigos de Thomas More, estavam aconselhando ele dizer só uma palavrinha. Para ele era suficiente dizer sim, como vamos ver, e tudo vai se resolver praticamente para ele. Essa foi realmente a força moral que ele mostrou. Como estava dizendo, se falando da família, ele teve 4 filhos, depois morreu a sua esposa, depois de 6 anos de casamento, ele se casou de novo e adotou uma filha da esposa, da viúva que se casou com ele, e adotou 2 filhas mais. Então, realmente uma família muito numerosa. E uma coisa particular que é importante dizer da sua vida privada, mas tem uma referência na vida pública, que ele favoreceu muito o estudo das suas filhas, sobretudo, que naquele tempo era uma coisa praticamente que não existia, só os homens tinham direito de estudar. Ele foi muito moderno nisso, porque realmente fez estudar latim também algumas das suas filhas, e os documentos principais que a igreja agora usa, como por exemplo a leitura do ofício das leituras no dia da festa de São Tomás More,
é uma carta que ele vai escrever a uma das suas filhas, a Margaret, que é a única pessoa que foi presente no momento do martírio dele, toda a família. Então, realmente, uma relação com os filhos e a família muito, muito forte. Era um homem político, mas homem também, de verdade, também como marido e como pai. Uhum. Ele iniciou essa carreira política, muito sucesso, chegou a ser praticamente o conselheiro, o principal conselheiro do rei Henrique VIII, que era muito jovem. Então, iniciou como rei, que já tinha 18 anos, quando Thomas More tinha 31. Então, era como um irmão maior, podemos dizer. E tinha também uma relação muito boa com a principal autoridade jurídica daquele tempo. Como eu estava dizendo no início, como não teve uma distinção muito neta até aquela época entre política e moral. Uma distinção muito, muito clara, né? Sim, exatamente. Então, essa autoridade era um cardeal, o cardeal Wolsey, que era o que seria hoje o chefe da Corte Constitucional. Não sei no Brasil qual é a instituição principal, o que vai julgar o valor de todas as leis, praticamente. E até aquele tempo, todos os chefes desse tipo, que tinham esse cargo no governo, eram todos cardeais da Igreja Católica. E Thomas More foi elegido com essa carga como o primeiro leigo da história a ter essa responsabilidade, como reconhecendo a sua autoridade moral realmente enorme naquele tempo. E ele ficou sempre, quando foi elegido, muito próximo também do rei, mais jovem, que ele tinha aconselhado já por muitos anos. Ele foi nomeado 20 anos depois da eleição, da incoronação do rei. Então, passou 20 anos também nessa função de secretário. Mas o que é que aconteceu? A prova dele. Logo 4 anos antes de morrer, praticamente o rei, de morrer Thomas More, o rei escolheu se separar da sua esposa, porque não podia ter filhos com Catarina de Aragona, e ele precisava, como rei também, para ter uma herência, precisava de filhos, precisava se casar com outra mulher, praticamente, para ter filhos legítimos. Mas isso era naturalmente proibido pela igreja, era impossível, o matrimônio era indissolúvel. E no tempo também, como eu estava dizendo, no contexto da reforma protestante, muitas críticas à igreja, já uma parte da Alemanha tinha se separado de Roma, também aproveitou o rei para se separar também, fazer uma igreja que era a igreja anglicana, onde ele era o chefe, ele estava decidindo, escolhendo o que era bom e o que era mal. E anteriormente, Henrique VIII tinha até defendido a igreja, digamos assim, né, do protestantismo, mas aí nesse momento, né, quando toca na sua vida pessoal, nas suas questões próprias, né, toma outra atitude. Então, Thomas More, como se demitiu, praticamente renunciou à sua honra, praticamente, renunciou, terminou sua vida, sua carreira política. Mas só uma coisa, Marco, diga-se de passagem que Henrique VIII se uniu a uma outra mulher com quem não teve filhos também, né? E depois com outras 4 mulheres. Exatamente, chegou até 7, exatamente, porque nenhuma é uma mulher que ele gostava, praticamente. A gente ri para não chorar da situação. Sim, realmente uma situação moral muito... que é melhor não descrever em detalhes, exatamente. Vamos nos concentrar assim, em Thomas More, né? E deixar a misericórdia divina cuidar de Henrique VIII. Exatamente. Então, Thomas More não aceitou reconhecer como legítimo a herência dessa mulher,
e nem o ato de sucessão se chamava, que era uma lei promulgada pelo rei, em que ele se proclamava, autoproclamava chefe da igreja na Inglaterra. É o ato de E supremacia, né, como chefe temporal da igreja. exatamente, exatamente. A sucessão dos Era, filhos do rei e também o reconhecimento dele como autoridade religiosa. Thomas More realmente estava numa condição política de tanta honra, tanta consideração também de parte de todos, que ele, só com uma palavra, aceitando praticamente isso, assinando esse ato de supremacia, tivesse podido sair como antes, praticamente, sem problema nenhum. Então, foi realmente uma escolha muito difícil para ele de ficar firme na sua posição. Uma palavra que ele diz também as últimas palavras antes de morrer são realmente indicam muito bem o que ele pensava. Ele diz: vou morrer como bom servidor do rei, porque ele nunca traicionou o rei, mas primeiro servidor de Deus. Então ele reconhecia que ele era servidor do rei, não era um rebelde, dizemos, um revolucionário. Não, o contrário. Mas a primazia era por Deus. Então, o que a lei imutável de Deus tinha primazia em comparação com a lei dos homens. E ele passou anos realmente muito difíceis, foi encarcelado um ano antes de morrer na Torre de Londres, e escreveu uma obra que seria bom talvez ler, que se chama O Consolo na Tribulação, onde ele fala praticamente num diálogo, não falando com outros nomes, mas fala também da sua situação e como é muito melhor aceitar a tribulação sendo fiel a Deus que simplesmente seguir a corrente do mundo. E isso é um testemunho realmente fundamental, que tem poucas comparações na história dos políticos, governantes daquela época e de todas as épocas, podemos dizer. E se hoje ainda é muito atual a sua figura, do Thomas More, é realmente devido a essa consciência tão firme que ele, quando todo mundo estava dizendo o contrário, ele ficou firme, pensando que a sua consciência, o que era a sua relação com Deus, era mais importante das estratégias políticas. Muitas vezes nós pensamos que os políticos são bons políticos quando são bons estrategas. Mas é verdade que se a estratégia talvez no curto prazo vai dar resultados, mas isso vai ser muito negativo no largo prazo. Thomas More estava já vendo o futuro, dizemos, estava já vendo que era mais importante preservar os valores morais que pensar em algumas vantagens para eles. Eu acredito, Marco, que é uma frase de São Thomas More, não lembro ao certo, algo que diz assim, né, que o homem, da mesma forma, né, que o homem não pode ser separado de Deus, a política não pode ser separada da moral, né? Enfim, se não é uma frase dele, é uma frase que caberia totalmente nas bocas do santo também, né? E muito Exatamente. necessária para os tempos de hoje. E é também a história, talvez uma frase de Thomas More, mas é toda a história que levava a história política até aquele tempo. Então, era toda uma tradição também de união entre política e moral que chegou até o início do século XVI. E lá que começou, dizemos, uma nova tradição, que é a política que, infelizmente, também hoje é muito considerada, que é a política de estratégia para ter vantagem no curto prazo. Essa separação entre política e moral, que hoje é quase normal. Uma pessoa que une política e moral, em muitos casos, é considerada quase um
ingênua, uma pessoa que não conhece o mundo. Uhum. E tem uma frase também que é de um filme. Quero dizer também uma coisa, isso é um conselho também para as pessoas que nos seguem. Thomas More tem só na história, dizemos, do cinema, se vocês gostam também, tem só um filme sobre vida de santos que ganhou o Oscar, e que é o maior prêmio também dos filmes do mundo, de Hollywood, e é um filme sobre a vida de Thomas More, que em português tem o título O Homem que Não Vendia Sua Alma. E Uhum. seria A Man for All Seasons, em A inglês. tradução ficou diferente, mas é isso Se mesmo. ficou Em diferente, português. mas o sentido se é isso. O homem para todas as temporadas seria para dizer que ele é o homem que não mudava, como aqui na Alemanha celebramos muito a árvore de Navidade, porque o sentido na Alemanha é que a árvore de Navidade é aquela árvore que, quando todas as outras perdem as folhas, é a única que fica sempre verde. Então, A árvore de Natal, né? O pinheiro. de Natal, sim. Exatamente, o pinheiro de Natal, porque é a única árvore que fica sempre, em todas as temporadas, sempre igual. Então, esse é o título do filme. A Exatamente. Paloma entrou e disse assim, vou assistir esse filme. Vale a pena mesmo, Paloma. É um filme Isso, se vale a da pena. década de 60 e ganhou 67 ganhou o Oscar, seis, 67. ganhou 6 Oscars, né? E todos os principais, melhor filme, melhor ator, melhor diretor Sim, e exatamente, porque aquelas essa é outras uma obra categorias. que foi antes uma obra de teatro, e depois o mesmo ator que fez a obra de teatro era também o protagonista, amou tanto a personagem de Thomas More, que ele ficou como 6, 7 anos só fazendo Thomas More, praticamente, porque Ah, realmente entrou no personagem inglês, um ator inglês, e vale a pena porque é um testemunho muito, muito, muito bom e esclarece bem a vida do santo. e é uma Mas pena que também hoje a gente não vê nas premiações cinematográficas um filme com conteúdo como esse chegar a esses patamares, né? é verdade, sim. Em outra época, realmente teve muitos filmes que vale a pena também recuperar, porque mesmo que não falem diretamente de um santo, tem um conteúdo muito bom. Mas isso, talvez em outra live que falamos do cinema. Eu aproveito Isso esse momento, Marco, assim, você ainda vai continuar para finalizar, mas só para dizer para todos que estão assistindo, e você pode deixar aqui suas perguntas, seus comentários, que daqui a pouco a gente pode apresentar ao Marco também algumas perguntas. Mas continue, Marco. muito bem. Eu gostaria de falar, ele depois morreu, foi martirizado, decapitado, degolado, em 1535, e um aspecto importante, acho, que temos que considerar, como foi a história da consideração que agora temos de Thomas More. Ele passou um tempo de mais que 300 anos antes de que para reconhecer Thomas More não só como santo, mas simplesmente como uma pessoa positiva, porque ele foi praticamente, não teve nem o seu túmulo praticamente, porque era uma pessoa que traicionou a fé anglicana, podemos dizer. E até o 1850, na Inglaterra, era proibido reconstituir a Igreja Católica. Nem os católicos podiam ter acesso ao parlamento. Era realmente não teve direitos políticos, por mais que 300 anos depois da morte. Depois, pouco a pouco, teve uma A recuperação. morte de Thomas More foi um marco digamos assim, na 1535. destruição da liberdade religiosa, né, na Inglaterra. Exatamente. E muito, muito tempo passou depois. Isso é interessante ver como são os tempos da igreja. Como quanto tempo a igreja passou numa época de mártires antes de ter o direito a celebrar missas abertamente. Mais que 300 anos. E também Thomas More, a mesma coisa. 300 anos depois, só para reconhecer o direito de católicos de
celebrar uma missa na Inglaterra, praticamente. Isso realmente passou muito tempo, mas daquele momento iniciou uma fase onde foi redescobrida a sua vida. E com o aniversário de 400 anos depois da morte, o Papa Pio XI, 1935, canonizou ele fez ele, proclamou ele santo, junto com o bispo John Fisher, que foi martirizado com ele. Uma coisa interessante que também em 1980 a Igreja Anglicana proclamou, que martirizou ele, também proclamou ele como mártir da Reforma, praticamente. Então, reconhecendo também o valor dele. Até o ano 2000, que o Papa João Paulo II considerou ele, proclamou ele padroeiro dos governantes e políticos. Isso seria um tema muito interessante para uma outra live, em outro momento, né? Os motivos pelos quais a Igreja Anglicana também o reconhece, né, como mártir, né, da própria Igreja. Né? Mas aí isso fica para um outro... Exatamente, reconhecendo como o que era o traidor, foi reconhecido depois de 450 anos, quanto tempo passou, foi reconhecido como exemplo de vida pela Igreja Anglicana. Cabe dizer que o filme que mencionei eu, é obra de teatro, são filmes em inglês. Então, ganhou e passou no teatro, no cinema, primeiramente tendo um sucesso entre os anglicanos, não em ambiente só católico. Então, é um santo que une também, não é um santo que põe divisões, dizemos, mas realmente une todos graças ao testemunho que ele deu. Realmente. E ele tinha uma visão de ecumenismo profunda também, São Tomás Moro. Exatamente, mais além do que era o momento. Sim. Isso também é importante, já diz antes, mas que ele teve sempre uma vida de oração muito, muito profunda. Esse diálogo do consolo na tribulação que ele escreveu é cheio de citações bíblicas também. Ele estava sempre lendo a Bíblia e os Salmos, rezando. Isso é uma parte muito importante da sua coerência. Não era só um aspecto moral, mas realmente uma fé religiosa muito profunda e vivida na esse que você está falando não são os escritos que ele escreveu na Torre de Londres, preso não, porque ainda tem esse, né? Isso é o diálogo, exatamente o diálogo de na tribulação. É uma obra que ele escreveu no último ano da sua vida, entre ele estava na prisão na Torre de Londres. Sim. É porque eu já vi a tradução de A Sós com Deus, Escritos da Prisão, mas enfim. Talvez em português sim, mas desculpe, eu uso o título, talvez no italiano, latino, sim, mas sim, é essa obra, sim, exatamente. E fala exatamente do conforto na tribulação. Como hoje estamos vivendo um tempo tão difícil, também é uma obra muito atual, que vai considerar também como, além de ver o momento que estamos vivendo, abrir um pouco os horizontes, uma perspectiva que é mais de Deus. Ele foi capaz de fazer isso. Essa é uma das grandezas dele. E uma mensagem que ele dá também, mesmo no texto de João Paulo II, que acho importante, é ver como ele deu esse testemunho como leigo. Naquele tempo não era tão comum, e hoje seguramente vai ser sempre mais importante ver como o testemunho de leigos na igreja é importante. Citando o texto de João Paulo II, ele diz: a unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, pois eles têm que se santificar na vida profissional e social normal. Assim, para corresponder à vocação, devem olhar as atividades de vida cotidiana como uma ocasião de união com Deus e com o seu serviço. Então, essa perspectiva que já era muito clara para ele, que, como diz, é o primeiro leigo a ter uma responsabilidade política que sempre foi de religiosos antes. Então, isso também é um aspecto muito moderno do que é
a experiência, a mensagem que nos deixa o Thomas More. Realmente Um homem que une na sua vida, um leigo que une na sua vida o natural e o sobrenatural, né? O ordinário e o extraordinário, né? Tão próprio da nossa missão também como leigos, vocacionados que somos todos à santidade, né? Quando a gente apresenta a vida de um santo, e esse é o objetivo também dessas lives de setembro, nós sermos alcançados por essa alegria de viver o Evangelho, né? Que em algumas situações nos leva ao extremo do martírio, né? Mas, de qualquer forma, ao martírio do dia a dia, né? Da cruz que todos nós precisamos carregar e que nos traz vida, né? Que nos traz vida. Marco, então vou falar mais uma vez para quem entrou. Eu vi que algumas pessoas entraram agora mais recentemente. Aqui no Brasil é um horário que a missa está terminando, para quem ainda está participando de modo online, mas de qualquer forma vai ficar salva essa live aqui no nosso IGTV. Mas se você tem alguma dúvida, algum comentário para fazer, pode escrever aqui sobre Santo Thomas More. O Marco veio aqui, se dispôs a nos apresentar a vida desse santo. Repito, o Marco é nosso irmão de comunidade, da comunidade Shalom, italiano, mora atualmente na Alemanha, é mestre em ciências políticas e atualmente é responsável pelos projetos europeus da instituição Ajuda à Igreja que Sofre. Marco, no Brasil, assim, eu considero que, infelizmente, São Thomas More não é muito conhecido. Ele é conhecido, mas não é muito conhecido, né? Por isso a importância também da gente já apresentar a vida desse santo. E nesse mês que é dedicado aos santos na vida pública, né? Nessas lives do Parresia, foi muito feliz a possibilidade da gente ter você aqui iniciando por São Thomas More. É um homem que a sua vida e a sua santidade exala um perfume que nos alcança, que traz uma mensagem que deve nos alcançar, né? Nós como leigos, como cidadãos, né? Proximamente, né? Como eleitores que somos, né? Mas não só a nós, né? Uma vida e um testemunho que deve alcançar também os nossos governantes, os nossos políticos, do qual São Thomas More é patrono, né? Proclamado por São João Paulo II, né? E os políticos e os governantes que ouvirem, né, essa live, assistirem essa live, contem com este amigo no céu, para interceder junto a Deus pelos inúmeros desafios que enfrentam, né, no dia a dia da vida política, desse serviço ao bem comum, desse serviço à pessoa humana, né? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta, mas antes da pergunta até, Marco, eu não sei se é nessa carta da proclamação de São Thomas More como patrono, mas me chamou muita atenção, assim, em algum lugar eu li, né, 3 elementos assim marcantes do martírio de São Thomas More, né? Quais foram as razões mais diretas, se é que nós podemos dizer assim, do martírio deste santo, né? Nós podemos dizer que ele foi mártir pela indissolubilidade do matrimônio, né? E isso é um testemunho cristão de santidade de enorme força, né, que deve nos alcançar, né, para que a mensagem da família, né, o projeto de Deus para o homem passa pela família, né, nos atinja, né, e nos transforme. Né. Foi mártir pelo matrimônio, pela família. Foi mártir também pelo respeito pelas leis inspiradas em valores cristãos. E podemos dizer também, né, você já citou, foi mártir por esses motivos pela liberdade religiosa também, né, que é algo constitutivo da liberdade do homem, né, a liberdade religiosa, que de fundo está a liberdade de
consciência, né? E a liberdade da igreja diante do Estado, né? E a liberdade, toca também a liberdade do homem diante do Estado, né? O homem é maior que o Estado, né? E isso precisa ficar claro, né? A vida e o martírio de São Tomás Moro nos traz essa mensagem. Mas eu lanço aqui como pergunta, nós não tivemos aqui ainda nenhuma pergunta, né? Só alguns comentários, mas eu lanço aqui como pergunta, então, o que é que diz Tomás Moro para nós hoje, né? O que é que esse santo de 1500, né, diz para nós hoje, em 2020, né? Mas não só para nós, né? Tem uma segunda pergunta. Também o que é que ele diz aos governantes de hoje, né? Se você puder dizer as suas impressões, a sua opinião sobre essa dimensão. Sobre o tema de governantes, o que diz o Thomas More, ele considera o homem como um tudo. Isso é uma visão holística, dizemos, do homem, como se diz. Para ser um bom político, um bom governante, é preciso ser primeiro um bom homem de fé. Então, Thomas More, por isso falei no início, ele era um bom pai, era uma pessoa de fé, realmente, e depois, como consequência, foi também na vida do seu exercício do seu trabalho, que era a política, a lei, foi também bom e honesto. Mas é preciso sair dessa mentalidade onde realmente, repito, como a política só como uma estratégia com suas próprias regras. Então, uma pessoa é uma coisa quando faz o político, outra coisa quando vive a sua vida. Isso é realmente, Thomas More foi o mesmo em todos os âmbitos da sua vida. Essa é uma mensagem importante. Claro, isso na situação de hoje, como a situação do Thomas More, pode levar também ao martírio. Isso é verdade, porque não tem o homem que é honesto e se comporta de acordo a regras previsíveis, não tem proteção no mundo também onde tem maldade, mas talvez seja preciso hoje também desses testemunhos. Não é preciso ganhar hoje só na política, é preciso dar esse testemunho moral onde os homens são verdadeiros homens em todos os aspectos da vida. Essa seria realmente uma revolução saindo dessa mentalidade de política só estratégica. Isso é uma mensagem importante. Outro aspecto, estava mencionando antes, é ver quais são os tempos de Deus. Então, não ter medo de não ver resultados imediatos nas nossas ações, muitas vezes. Então, o mundo de hoje nos leva sempre a nos perder coragem quando nós vemos os frutos imediatos das nossas ações. Como diz, claro, é melhor não esperar sempre 300 anos para ver frutos do nosso trabalho, mas talvez Deus chama pessoas também a dar esse testemunho onde não se veem os frutos imediatos do que estamos fazendo. A Bíblia é cheia de pessoas o Moisés, que na Bíblia não entra na terra promessa, e muitos que não veem o que será. O mesmo São José, por exemplo, acompanhou Jesus só nos primeiros anos da vida. O São João Batista, a mesma coisa. Tem muitos casos de santos que não viram até o final todo o desenho de Deus. Fizeram só o que era a sua parte. E o Thomas More fez realmente o que Deus, naquele tempo, naquela época, estava pedindo a ele. Então, não ter medo para nós. O martírio de São João Batista é muito similar ao martírio de São Tomás Moro, né? Que também foi decapitado pelo pecado da concubina, né? Da amante, né? Exatamente, muito, muito parecido. Talvez ele teve traído inspiração também de São João Batista, acho. Sim, realmente sim. Mas Marco, muito obrigado mesmo, assim, por nos apresentar esse santo aqui no início desse mês sobre os santos da vida pública do Instituto Parresia. A gente precisa concluir essa live assim dentro desse tempo de 1 hora, porque, se eu não me engano,
Se passar de 1 hora, não fica gravado tudo no IGTV, e as pessoas ficam sempre com aquela sensação, se for interrompido abruptamente, elas ficam com a sensação, então eu perdi o final, né? Então, por caridade com essas pessoas, a gente vai concluindo, né? Mas eu queria que a gente concluísse assim a gente poderia ter feito um momento de oração no início, mas que a gente também aproveite, né, o que nos foi apresentado sobre esse santo, o testemunho dele, para rezarmos, né, uma oração breve aqui pelos nossos governantes, por todos que atuam no ambiente político, né, e também para nós, né, nos Estados Unidos, no Brasil, em tantos lugares que estamos nos preparando para eleger algum tipo de representação política, né? Mas uma coisa que sempre nos pedem nas nossas aulas ao vivo, nas nossas lives, são indicações de aprofundamento, indicações de leitura, né? O Marco já foi dizendo ao longo da apresentação, né? Indicou o filme, né? O Homem que Não Vendeu a Sua Alma, A Man for All Seasons, né? Ganhador de vários Oscars. Nos falou também sobre o livro, né? O Consolo na Tribulação, que são seus escritos na prisão, que também pode ser encontrado como A Sós com Deus, né? Acho que o livro mais famoso dele é o livro Utopia, né? Eu acho que o termo utopia foi cunhado, acho que até por ele, né? A partir desse livro, né? Uma obra imensa. Tem mais alguma indicação? Sim, acho que, dizemos, no sentido que nós temos dado, talvez Utopia não é o livro que é mais complexo, dizemos, é mais um discurso mais político, da primeira parte da sua vida, já 20 anos antes do martírio. Mas talvez para entender bem a vida dele, o diálogo no conforto das tribulações pode ajudar muito, acho. Depois tem também obras que ele escreveu-se contra Lutero também, que talvez, né, por quem tem interesse também, ele defendendo a religião católica, mas acho que esse último, também pela intensidade emotiva que tem esse livro, escrito 1 ano antes do martírio, durante o tempo da prisão, talvez para começar a conhecer Thomas More pode ser. E para quem ficou na dúvida se deve conhecer mais a vida desse santo e aprofundar, está no site do Vaticano, tem disponível em português. Leia a carta de São João Paulo II, a carta apostólica, e o proclama como patrono dos políticos e governantes. Lá você tem uma síntese riquíssima desse santo, que com certeza quem lê tem desejo de conhecê-lo mais e melhor, né? Então você coloca lá na internet, proclamação, patrono dos governantes e políticos em português, carta apostólica, João Paulo II, ano de 2000, né? E você vai encontrar esse documento e lá pode aprofundar. Sim, no site do Vaticano tem também a versão português. Então é simplesmente ir no site do Vaticano e tem o texto. Tá ótimo. Então eu vou ler aqui as últimas palavras de São Thomas More antes do seu martírio, e com essas palavras a gente reza por todos os nossos governantes, né? Ele dizia assim: sedes minhas testemunhas de que eu morro na fé e pela fé da Igreja de Roma, e morro fiel servidor de Deus e do Rei, mas primeiro de Deus. Rogai a Deus a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. Por isso nós também pedimos nesse momento que nosso Senhor ilumine os nossos governantes, ilumine todos que atuam na política, ilumine e aconselhe, né, os conselhos de Deus que alcançam o nosso coração, no silêncio do nosso coração, no sacrário das consciências. E nós intercedemos para que Deus fale a todos esses homens e mulheres de vida pública, né, que têm responsabilidades que alcançam centenas, milhares de pessoas, em especial para que eles cresçam na compaixão pelos mais pobres,
pela vida humana em todas as suas esferas, em todos os seus momentos e expressões, pelos jovens, pela família, pelos idosos. Rezamos suplicando, né, a intercessão de Nossa Senhora também, por todos estes e por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós